Olá, um prazer estar com vocês de novo no nosso Canaplancast. A gente quer dar sequência hoje na nossa discussão de safra. Gente, toda atenção é pouco para aquilo que a gente vai estar conversando hoje. A gente está hoje com um time pesado para tentar contribuir para essa discussão que a gente apenas começa sobre a safra 25-26 aqui no Centro-Sul. Uma safra muito complexa, realmente vai ser uma safra complicada, com uma série de variáveis ainda a surgirem, a serem trabalhadas e debatidas. Nós queríamos hoje não apenas apresentar de algum modo o que é a dor do produtor quando chega nesse momento e ele começa a trabalhar os números do que é a safra, do que tende a ser a safra, com todas essas variáveis. É de fato difícil projetar a safra nesse momento, mas é um papel que cabe a muitos dos agrônomos, principalmente que estão aí nas usinas e nas fazendas. E por outro lado, a gente precisa conversar sobre questões que o setor não tem falado. Essa é a principal razão da reunião de hoje aqui, da conversa de hoje aqui. Quem está comigo hoje é o Nilceu Piffer Cardoso, que é... Gente, o Nilceu, antes de mais nada, é psicólogo. Então, a gente já começa com muita atenção para falar com ele, porque é complicado. O Nilceu é psicólogo, é agrônomo, mestrado e doutorado, portanto completo, e um cara que gosta muito e trabalha muito com a fisiologia da cana, aspecto que a gente não tem falado muito sobre isso. E também está conosco o Ricardo de Almeida, que é engenheiro agrônomo, já bastante rodado, apesar da aparência de jovem, e o Ricardo opera na Sumitomo e tem trabalhado muito com essa questão, digamos assim, de produtos voltados para atender a fisiologia da cana. O que é que está acontecendo? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria primeiro ouvir o Nilceu. Obrigado por mais essa oportunidade, senhor Caio. Realmente tem hora que a Navial precisa de um psicólogo, né? Já conheci um psicólogo da cana, profissional Caverna, da região de Araraquara, amigo nosso que apresentou, Bernardo. Mas não cheguei nem perto dele ainda, né? Mas enfim, mais uma safra, mais um desafio. O desafio como um todo da agricultura é tentar fazer mais num tempo cada vez menor, e quando a gente tem qualquer variação climática fica mais difícil conseguir atingir essa tarefa, e essa safra é só mais um exemplo disso, talvez um exemplo extremo, mas é um exemplo dessa nossa ânsia por produzir mais num intervalo mais curto de tempo. Isso é importante, Ricardo, queria que você se apresentasse, porque como um homem de insumos, uma das esperanças que nós temos é que a gente possa recuperar, mas por favor. Caio, obrigado pela oportunidade da gente ter essa conversa, Nilceu, a gente trocar um pouquinho de informação sobre fisiologia, que realmente eu acho que é uma das prioridades, a gente acabou distanciando disso nas últimas safras, apesar de eu não ter tantas safras assim, minha 12ª safra, e acho que a gente vai poder explorar bem essa dupla aptidão do Nilceu, como psicólogo e como engenheiro agrônomo. Já virou bullying. Porque nenhuma safra é igual a outra, mas essa realmente é um pouco diferente das demais em vários sentidos, e talvez a gente deva conversar com a cana realmente para tentar mitigar todos os impactos para a safra que está por chegar. Obrigado, gente. Olha, a gente começa, Nilceu, com uma preocupação que nós discutimos nos outros Canacast que nós fizemos, Canaplancast, que é a questão do atraso da cana. A questão, o que se fala, quer dizer, há algumas variações, para quem sai a campo percebe que tem algumas canas que estão um pouco melhores, mas a maior parte, a grande parte delas realmente está atrasado. Quando a gente fala atrasado, gente, é mais de 40 dias, pelo menos, atrasado no que seria normal o desenvolvimento nessa altura do campeonato. E o Canavial também mostra falhas, como herança do ano passado. O clima vem nos ajudando, mas a gente sempre entende que o clima no verão é clima de verão, então chover é natural que chova. O que não é natural é herdar tantos problemas como a gente herdou. Além de tudo, Nilceu, tem a questão dos riscos de variáveis como florescimento,
com isoporização, como um inverno que pode ser novamente frio e pode nos prejudicar com geada. Mas vamos começar com você. Como é que você está vendo isso? Quando a gente fala de previsão de safra no Centro-Sul, a primeira coisa é pensar que é uma região muito grande. E essa safra que nós ainda nem começamos, ela teve a sua formação iniciada lá atrás, durante o ano 2024. E lá realmente nós vimos que a maior parte do Centro-Sul sofreu com seca. Em alguns casos, os incêndios foram impactantes, mas o que foi realmente democrático, que todo mundo teve, foi a seca, muito intensa e prolongada. Mesmo assim, tem algumas exceções. Pegar algumas regiões mais ao sul do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, tiveram durante o inverno do ano passado chuvas em volumes até consideráveis, alguns locais aí 70, 100 milímetros. Isso trouxe um desenvolvimento inicial melhor do que os outros 80% do Centro-Sul. Só que de lá para cá tem a questão do verão, né, que foi irregular até para essas regiões. Nem todas tiveram um verão bom como o restante do Centro-Sul. Então hoje a gente tem um mosaico. Na maioria dos casos, diria aí 90% dos casos, a gente tem um cenário de canavial atrasado, seja porque já vinha atrasado ou que atrasou nesse verão um pouco mais irregular, de chuvas mais localizadas. E agora, como o senhor mesmo disse, a questão é como será março, como será abril e como que nós vamos aproveitar essa janela caso ela seja benéfica para o desenvolvimento. Só pensar um pouco, aquela curva tradicional de desenvolvimento do canavial, a gente pensa muito numa cana-planta, mas a gente colhe cana, a gente planta vários meses do ano, colhe vários meses do ano, então não posso imaginar que uma cana colhida ou plantada ao final do ano tem a mesma curva de acúmulo de biomassa, né? Isso é deslocado no tempo. Cabe a nós aproveitar esses momentos, talvez não tão tradicionais, mas repensar um pouco sobre isso. E Ricardo, você que opera na área de insumos modernos, olhando outras safras, você acha que a gente tem a posição dos produtores de fazer um investimento para tentar recuperar via aplicação foliar, via bioestimulantes, etc. Como é que você está vendo isso? Caio, não adianta a gente pensar que cana-de-açúcar é como uma soja, um namoro de verão. É mais um relacionamento de longo prazo, um casamento, e que a gente traz as heranças dos anos anteriores. O clima é a principal variável nesse sentido. A gente tem estudos que pelo menos 50% da produtividade está atrelada ao clima. Se a gente parte especificamente para a cana-de-açúcar, até 60% da produtividade está atrelada ao clima, que ele não foi tão favorável na última safra, por isso que a gente tem um canavial mais curto esse ano, mais atrasado. E o Nilceu foi muito feliz quando ele comentou dessa elasticidade do desenvolvimento da planta de cana-de-açúcar, né? Não é porque eu colhi a cana em maio que ela tem que estar obrigatoriamente mais desenvolvida do que a cana que eu colhi em agosto, por exemplo. Idade fisiológica é totalmente diferente de idade cronológica, e essa safra a gente pôde ver muito bem essa diferença. Olhando a mesma curva que o Nilceu comentou, quando a gente olha para o acúmulo de biomassa possível dentro de uma média para cana-de-açúcar, março e abril correspondem até 20% desse desenvolvimento. Então, se o clima nos ajudar, a gente tem ainda um último cartucho de sorte para gastar, para esticar esse canavial mais um pouco, para que ele ajude no incremento produtivo da safra que começa 1º de abril. Esse ponto, Nilceu, do clima, que você também é estudioso nisso, é um aspecto que nos preocupa muito, porque as previsões, normalmente, um pouco mais à frente, são complexas, difíceis de se acertar. Muitos achavam que a gente teria muita chuva no verão, a verdade é que algumas regiões não. Fevereiro a gente está tendo muito calor e, de fato, abaixo do que se esperava. Março a gente espera que seja normal, talvez abril não seja assim. Como é que você está vendo isso? A gente vive um momento de instabilidade com essa passagem de laninha, de neutralidade para laninha e voltando para neutralidade. Então é um cenário que nem se estabilizou e já mudou de novo. Isso traz incerteza para os modelos de previsão. Então, tem bastante incerteza nesse momento. Tem predominado chuvas localizadas no final do dia, então a gente sabe que a distribuição é pobre nesse caso. Às vezes tem uma chuva muito impactante num raio muito delimitado, muito pequeno, e a média vai acabar sendo prejudicada. Março ainda está por
Tem previsões que indicam normalidade, outras talvez um pouco menos, mas enfim, provavelmente vai ser um março de precipitação também irregular. Mas o fundamental é que o canavial está atrasado, esse é um ponto. Talvez nesse ano, complementando até a outra pergunta que o senhor tinha feito, não seja um ano de grande florescimento, principalmente nas regiões ao centro, mais ao sul do estado de São Paulo, pegando parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Mas a isoporização é muito grande. Um canavial atrasado e verde, um grande potencial hídrico, exposto rapidamente a uma condição de déficit hídrico intenso, é um canavial que tende a isoporizar mais, independente da variedade, independente, né, do estágio, enfim. Isso é um fator que pode surpreender muito. E é um fator que a gente segue não dando tanta atenção, né? Quando se fala de florescimento, todo mundo na hora quer ver o risco, né? Se é alto ou baixo, enfim, mas isoporização tem todo ano e a gente acaba não falando, né? Então, e é uma interação direta com a condição ambiental. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito a evoluir nesse ponto. Isso, Ricardo, é uma coisa muito sensível, porque toda a safra a gente discute, né, Nilceu? O pessoal reclamando que os caminhões chegam na usina mais leves do que se esperava, e a isoporização mesmo sem florescimento, que há uma certa imagem ainda errada de que não, você só tem o chochamento se tiver flor. Não é verdade, ele surge e aparece. E nós vimos o ano passado, a safra passada, quer dizer, a safra que vai estar rodando até 1º de abril, né? A safra que nós estamos, na verdade é essa. Mas nessa safra, portanto, a 24, 25, a gente viu vários dias com temperatura acima de 40 graus. Bom, nós estamos vendo de novo. A gente está sentindo de novo agora em fevereiro temperaturas que está travando o estômago. A gente não está tendo realmente o que a gente gostaria de ter, que é o crescimento. Por outro lado, precisa ver se isso vai continuar e como é que vai ser abril. Então, o que eu queria te ouvir é que o Nilceu faz um comentário já traçando essa coisa da fisiologia. Como é que vocês lá na Sumitomo, eu sei que vocês têm produtos voltados para isso, o que é que chama atenção, como é que vocês estão enxergando essa oportunidade? Caio, o potencial produtivo teórico de cana-de-açúcar é acima de 380 toneladas. É um gráfico clássico do Paul Moore também, que todo mundo conhece. E ao longo da safra, a gente vai passando por uma série de restrições que fazem com que a melhor produtividade que a gente consiga praticar na média seja talvez 80 toneladas, coisa que a gente viu há 1, 2 safras atrás. A principal restrição que impossibilita esse atingimento são as restrições fisiológicas. Um pouco como você comentou, temperatura, quanto que essa planta está perdendo de água, ela tem condição ideal para se desenvolver, e a Sumitomo, através de um manejo fisiológico que a gente chama de cana mais, a gente procura mitigar todas essas restrições fisiológicas. Aqui o Nilceu comentou de isoporização e de florescimento, a gente trabalha com impulso, justamente para impedir que isso aconteça. E se você me permite, Nilceu, acho que tem uma frase um pouco clichê, que ajuda a gente a entender bastante o impacto disso tudo. Se a gente não vai ter água, talvez o florescimento não aconteça, porque a gente precisa dessa disponibilidade de água. Se eu não tenho água, automaticamente essa planta vai perder água para o ambiente e é aí que ela vai isoporizar. Então eu preciso atuar como um seguro impedindo que isso aconteça. E agora eu vou te parafrasear. Toda planta que floresce, ela acaba isoporizando, é uma consequência. E essa isoporização a gente consegue ver de fora do talhão, de dentro do carro. A isoporização, não. A isoporização a gente precisa descer, rachar cana, entender a perda de densidade que a gente está tendo, que é justamente essa saída de água para o sistema para que a planta continue viva. Por isso que os caminhões chegam com menor densidade de carga, por isso que é mais difícil extrair esse açúcar das canas isoporizadas, por causa de uma densidade muito menor de açúcar e de peso dessa cana, Caio. Isso é importante, Nilceu. Eu até ia te pedir para ser um pouco professoral agora nessa resposta, porque uma coisa é você pensar, estar preocupado com o estudo que nós estamos falando, você saber que, de qualquer forma, há risco de florescimentos em algumas regiões, o pessoal vai ter que usar produtos voltados para a inibição da flor,
que é o único caminho que a gente tem. A cana está atrasada há 40 dias, eu tenho que usar o maturador para tentar antecipar isso, para começar a safra e não ficar tão dependente da pressão do que vai ser a primavera do ano, que eu não sei como é que vai ser, pode ser muito chuvosa, e aí fica a cana em pé. Então eu tenho outras alternativas, vamos dizer assim, para tentar recuperar ou acelerar o crescimento dessa cana. Comenta um pouco sobre isso. Nós temos assim, pensando no manejo da cana-de-açúcar, se nós olhássemos 5, 6 anos atrás, poucas eram as empresas que faziam algum tipo de manejo complementar em termos de nutrição, menos ainda voltado diretamente para bioestímulo, no momento do auge do desenvolvimento. De lá para cá a gente teve uma grande evolução nesse sentido, né? Mais do que nutrir, muitas vezes eu preciso ter aquele empurrãozinho, aquele tapinha, aquele bioestímulo para que a planta mantenha as taxas fotossintéticas elevadas, muitas vezes possa, se possível, equilibrar melhor suas taxas de respiração para que ela tenha uma partição de biomassa melhor, ou seja, sobra mais para poder investir seja em tecido, seja em armazenamento na forma de sacarose. E no que diz respeito especificamente à questão dessa safra, a gente tem enfrentado nesse momento final aqui umas temperaturas um pouco mais elevadas, né? E nesse ponto fica a grande dúvida, faço ou não faço a questão da inibição voltada muitas vezes para a isoporização. É uma forma de a gente antecipar a defesa da planta, todo o aparato de defesa dela contra o déficit hídrico no momento em que ainda há um certo conforto para que ela possa retomar crescimento na sequência. E é justamente essa retomada de crescimento da sequência que a gente tem mais falhado. Por que eu não posso, no início de março, em meados de março, continuar esse desenvolvimento da planta, já que março ainda é um mês, tradicionalmente, onde eu tenho ave? Mas tem marços que não são. Ok, faz parte da agricultura, né? Mas quando a gente tem água, tem um canavial atrasado, tem oportunidade, tem o recurso, por que eu não posso fazer? Nós estamos travados numa curva de desenvolvimento lá de trás que toda vez que chega em abril e maio tem pessoal das agrícolas torcendo para chover para ver se o canavial reage. Então, tem janela, né? E é justamente nesse ponto que a gente acabou realizando um trabalho junto com a Sumitomo para tentar explorar melhor essa janela de desenvolvimento. Toda vez que eu entro com uma aplicação de um inibidor e promovo a redução da síntese de gibberellina, eu crio uma janela de oportunidade na retomada desse desenvolvimento. Por que não entrar com, no caso do ProGib, por exemplo, auxiliando a planta a acelerar essa retomada de crescimento? Você poderia mostrar, Nilceu, para a gente o que que diferença deu, quer dizer, nos experimentos que você conduziu, o que isso mostra? Porque é muito importante, a gente está acostumado às vezes a conversar de herbicida, a gente fala de inseticida, mas esse trabalho, vamos dizer assim, essa visão da questão do efeito fisiológico, os resultados são impressionantes. A ideia do trabalho foi a seguinte: eu poderia consorciar então tanto a inibição, seja do florescimento ou isoporização, com na sequência uma retomada de desenvolvimento. Então foram feitos 5 tratamentos, contando com a testemunha, né? Qual que foi a ideia? Bom, comparar efeitos sobre a isoporização e florescimento numa variedade sensível, RB 98, 80, 82, tanto a florescimento quanto a isoporização. Somente a questão do estímulo em termos de desenvolvimento, que seria o ProGib isolado, gibberellina isolado, e os dois consorciados, né? Tanto o Impulse, no caso o inibidor, seguido da gibberellina, e também o Impulse seguido de 2 aplicações de gibberellina, que seria uma logo depois 30 dias ao redor 30 dias após a aplicação do inibidor, e a segunda 15 a 20 dias na sequência, tentando potencializar essa retomada. Os melhores resultados foram justamente nesse sequenciamento. Houve um ganho em todos os casos em relação à testemunha, porém, quando houve essa somatória dos 2 fatores, eu protejo a planta contra a isoporização e florescimento e promovo crescimento na sequência, a gente conseguiu os melhores resultados, né? E é uma tecnologia que a gente já tem feito em algumas unidades.
pessoal em Goiás, né? O pessoal da Serranópolis, por exemplo, é um grupo familiar que tem feito esse trabalho com a gente já há 3, 4 anos, o pessoal da BP tem feito também. Enfim, é algo a ser explorado, não é simples você aproveitar as janelas, demanda o que às vezes a gente não tem em cana-de-açúcar, que é aquele tempo para poder fazer as operações, mas potencial tem. Isso é interessante, Ricardo. Queria ouvir você. Como é que você está vendo essa evolução? Quer dizer, a turma está respondendo, porque esse é um ano que é essencial para uma coisa como essa. Exato. Caio, a gente é muito contente de ter a oportunidade de trabalhar com uma tecnologia com custo-benefício como o Progib. É uma tecnologia que hoje é líder de mercado, trazendo um pouco de informações. Na safra anterior, a gente trabalhou em mais de 2 milhões de hectares com essa tecnologia, a expectativa é ainda maior para essa safra que está se encerrando, muito em virtude dos resultados e da facilidade de uso que a gente tem para essa tecnologia, que talvez seja um dos gargalos para quando a gente trabalha com fisiologia. Na média dessas áreas, a gente tem um incremento por volta de 6 toneladas e meia, a depender da condição climática. E aí, se vocês me permitem, eu queria destacar algumas informações do gráfico. Primeiro, o tamanho do prejuízo que florescimento e isoporização podem trazer. A gente está falando só de 20 toneladas praticamente em cima desse fenômeno, que é a primeira coluna comparativa ali do impulso. Então, só inibindo o florescimento e reduzindo a isoporização, a gente deixou de perder 20 toneladas. Imagine que fosse metade disso num ano como esse. Fazendo uso dessa tecnologia, a gente está deixando de cometer o pênalti aos 45 do segundo tempo na final da Copa do Mundo. Já está uma safra com um canavial menos desenvolvido. Você imagina perder produtividade por um fenômeno que você consegue controlar. E ainda que a gente trabalhe com o Progib isolado, no mês de março, que tradicionalmente não é os principais meses de uso, não está dentro dos principais meses de uso, a gente incrementou 5 toneladas. Então imagina você, Caio, sendo dono de uma usina ou de uma área de produção agrícola, poder colocar 5 toneladas a mais no mesmo cenário que a gente está vivendo, aproveitando essa última janela do desenvolvimento do canavial, que é o mês de março, onde tradicionalmente a gente ainda tem uma certa disponibilidade hídrica. E o Nilceu foi muito feliz que ele roubou o que eu ia falar do slogan do Cana Mais, que é justamente promovendo e protegendo a produtividade. O Impulse vai atuar justamente nessa proteção, e o Progib vai promover esse incremento produtivo. Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com o manejo completo, inibindo o florescimento e depois estimulando de novo o desenvolvimento desse canavial, foram os melhores resultados, mantendo inclusive a matemática desse incremento de produtividade. Então é uma oportunidade muito interessante, principalmente para a safra atual. Para quem fez o uso do inibidor, ter uma oportunidade de recuperar o desenvolvimento dessa cana depois do período residual, ou quem ainda não fez uso do Progib, a gente ainda tem um último cartucho de sorte para gastar nessa safra para recuperar um pouquinho da produtividade para a safra seguinte. Gente, esse é um ponto muito relevante, porque o que eles acabaram de nos dizer? A gente tem um mecanismo que tem que aproveitar na janela correta, no momento correto, portanto tem que ter competência nisso, e aí a orientação é importante. Mas a gente tem seguro e a possibilidade de pelo menos colocar 4 gomos a mais na cana, gente, que é uma diferença estúpida do ponto de vista de resultado final. E 4 gomos cheios, não 4 gomos chochados, né? Então, por que eu digo isso? Porque nós, do ponto de vista de negócio, a gente gosta de fazer a proteção, fazer o hedge, fazer a proteção do preço do produto, e a gente assume compromissos. Em síntese, grosso modo, 75% das exportações de açúcar estão redeadas, ou seja, estão fixadas, estão preparadas para isso. A pergunta que eu coloco a vocês, e fica no ar: se eu faço isso comercialmente, por que eu não faço isso agriculamente? Por que eu não faço a proteção daquilo que vai me dar a chance de proteger o açúcar na frente? É isso mesmo, Nilson? Sim. E pensando que são tecnologias que não nasceram ontem, né? São tecnologias de longos anos, há muito tempo você tem trabalhos, que é até uma dificuldade quando você vai falar, né, nesse tipo de tecnologia, porque eu já conheço há muito tempo, quer dizer, eu já sei tudo. Então é tentar condenar a humanidade à extinção, né? Porque a gente não tem mais o que fazer. Qualquer insumo pode ser melhor utilizado.
talvez a gente não tenha visto, né, naquele momento, e a gente tem que torcer para não ter visto, porque senão nossos filhos estão condenados à extinção, para que possa ter evolução no uso das ferramentas. E nesse caso, né, complementando até que o Ricardo comentou, muito bem comentou, nós temos uma janela de oportunidade. Talvez alguém possa falar, mas foi 2023, vendo o gráfico, né? Foi um ano que tudo deu certo, foi tudo muito bom, mas teve gente que não aproveitou, né? Mas teve, mesmo quem não fez muita coisa, foi um pouco melhor, tá? Mas poderia ter sido melhor ainda. E aí pego 2 anos difíceis pela frente, aquele resultado lá atrás pode ajudar, pode fazer a diferença num caixa hoje em dia, né? Então a gente não pode nivelar por baixo. Aquele ano, até a cana florescida produziu mais. Eu tive que, inclusive, até em alguns casos, olha, por que cana florescida perde? Provar que perde, né? Toda cana florescida vai investir parte daquilo que ela produz na formação da panícula. Naquele ano era um canavial bem formado. Hoje nós temos um canavial que está atrasado de 40, 50 dias. Então, se ele viesse a florescer, era o pior dos cenários, muito diferente daquele ano. Mas esse ano uma boa parte não vai florescer, ok, mas tem uma parte acima que tem chances fortes. A chuva está mal distribuída durante esse final de verão. Mas enfim, nós não podemos nivelar por baixo. A gente tem que tentar dar um passo além, enfim, para que o setor possa finalmente decolar. Isso é muito importante, Nilceu, porque uma outra questão relevante nisso, do atraso do desenvolvimento da cana, das falhas, né? A gente falou de outro tipo de falha aqui. Agora eu estou falando não da falha humana, mas da falha dos canaviais. Falha humana é todo momento. Dos canaviais, há momentos e momentos. O ano passado foi grandioso para gerar falha para esse ano. Então essa é talvez uma das heranças mais negativas que a gente possa ter. Porque a falha representa não apenas, vamos dizer assim, insumos que são colocados e que obviamente só vão ajudar a fazer crescer a erva daninha, que depois você tem que gastar um pouco mais para fazer controle, e você não tem a cana, e você não vai ter a cana por alguns anos, pelo ciclo. Há processos, Ricardo, há processos de replantio, há mecanismos e análises econômicas que indicam que entre 1 metro e 1,5 metro, vamos dizer assim, de falha, você já caberia você fazer uma correção para você conseguir talvez dar até um corte a mais, né? E portanto ter um impacto econômico relevante. Essa conversa toda das usinas, das falhas, dos produtos, como é que você aí, falando como empresa, como é que você sente isso das usinas, dos fornecedores de cana? Caio, eu acho que, sem sombra de dúvida, o plantio é o maior investimento que a gente faz quando a gente está falando de canavicultura. E como eu falei, é um relacionamento de longo prazo. Quanto mais cortes eu conseguir dar nesse canavial, mais fácil vai ser de eu amortizar essa conta, maior vai ser a minha lucratividade. E como num casamento, às vezes a gente acaba fazendo ou adotando algumas práticas para aumentar a longevidade disso. O replantio de falhas é uma delas. A gente tem visto com muito bons olhos. No passado, já tivemos uma era das MPBs para tentar cobrir esse gap. O pessoal é muito criativo, tem trabalhado com algumas outras estratégias, mas é importante tentar aumentar a longevidade desse canavial o máximo possível, que é a forma como que a gente vai conseguir equilibrar o nosso custo de caixa e tentar deixar essa atividade cada vez mais econômica. O maior prejuízo, sem sombra de dúvidas, e não tem insumo que resolve isso, é você renovar um canavial prematuramente. Essa é a maior conta que o setor acaba pagando na grande maioria dos casos. Esse ponto, Nilceu, ia pedir para você dar uma palhinha sobre isso. A nossa preocupação, a gente que trabalha com safra, com projeção, é que a gente está justamente no momento em que você olha para as falhas, que a gente está falando sobre isso. As falhas significam redução de área de colheita, em síntese. Nós estamos falando de um plantio que de alguma forma é estimulado até pelos problemas que aconteceram. A gente vem com uma idade média do canavial normal, uma idade média que não é problemática, mas a gente está vendo um crescimento forte de plantio. Fala um pouquinho sobre isso, o que é que você está vendo? Não, toda aquela situação do final de 2024 forçou uma reforma de 18 meses maior do que a gente imaginava.
Sabia-se que teria um aumento de reforma, porque houve uma redução nos anos anteriores, em virtude do sucesso de 23, ok, mas foi além do esperado. Muito canavial de última hora entrou nessa lista. Alguns entraram, para falar a verdade, na virada agora, já durante esse ano de 2025. Bom, tudo isso representa a área que não vai entrar no jogo nessa próxima safra. Por outro lado, o plantio que foi feito de 18 meses em 2024 para colheita em 25. Foram plantios que, em boa parte, tiveram problemas com déficit hídrico. Então, falhas, mau desenvolvimento. E minha forma de ver, o melhor replantio começa com um bom plantio, né? Porque você diminui a necessidade ou posterga a necessidade de replantio, que é uma prática válida, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas se você já começar errado, você já tem, né? Brinca que nem parafraseando a questão do casamento, né? O casamento começa bem, você sabe que vai ser uma queda gradativa com o tempo, né? Imagino que começa mal. Então, é importantíssima a questão do plantio. E quando a gente chega nas falhas, não só de plantio, mas das socas, né? Que é o mais representativo, fica uma grande indagação. Qual o tamanho? Como que eu mensuro essas falhas? Porque uma falha, tudo bem, de 1 metro, talvez haja um efeito compensatório. Mas e quando eu tiver 10, 15, 20, 30 metros, reboleiras gigantescas no meio do canavial, que tem algumas áreas enfrentando com isso? Aí muda bastante de figura. Então hoje é a incerteza quão grandes são essas falhas. Isso vai impactar, com certeza, no desempenho da safra. Esse ponto é crucial, porque, Ricardo, quando você, falando em termos das decisões que são tomadas, né, pelos executivos, pelas diretorias das empresas agrícolas, em geral, quer dizer, seja a cana própria da usina ou fornecedores de cana, a gente sabe nitidamente que, claro, a produtividade agrícola é essencial para dar uma noção de como é que está o seu desempenho. Quando você vem de uma safra, vamos dizer assim, que você percebe que a produtividade agrícola ficou praticamente no nível da anterior, e que a diferença da safra foi a área que expandiu. E quando você percebe que eu estou tendo uma redução de área, como nós conversamos com o Nilceu agora, o meu efeito de recuperação está absolutamente em cima de produtividade. E produtividade não é mais uma preocupação de tonelada de cana por hectare, mas é a tonelada de cana por hectare, a qualidade dessa cana, além da gente já ter os CBIOS, que é a questão relativa, vamos dizer assim, a redução de emissões que você acaba fazendo por causa da sua produtividade maior, por causa do padrão de produção que você teve. Esse novo modelo, que é relativamente recente, que então a capacidade competitiva é a soma dessas 3 coisas que eu falei, como é que vocês estão vendo lá? Porque quando a gente está aqui discutindo uma questão fisiológica, nós estamos falando de produtos que incidem exatamente nos temas relevantes para não perder produtividade, na verdade, para ganhar produtividade. Pelos dados que eu vi, você está agregando produtividade. Esse é o caminho, você percebe por aí, você nota movimento desse modo? Caio, o salto que os bioinsumos, de forma geral, tiveram na agricultura é inquestionável. E cana-de-açúcar é exemplo mundial de trabalhar com agricultura sustentável desde antes disso tudo virar modismo. Desde as épocas de Metarrísio e Cotésia no próprio laboratório das usinas. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa chamar de sustentável e ter orgulho, é justamente o setor sucroenergético brasileiro. Falando um pouco do plantio. O plantio do ano passado não está tão bem desenvolvido quanto tradicionalmente ele teria. E essa cana que a gente está plantando agora, apesar de ter uma área maior, vai refletir só no ano que vem. Então, para 25, a gente tem fortes ameaças que podem impactar a nossa produtividade. Quando a gente olha para a rentabilidade de CBIO, depende muito da eficiência energética de cada cliente, de cada usina. Isso é muito customizado, é muito individualizado, mas uma das principais formas de você aumentar a rentabilidade desses CBIOs é justamente aumentar a sua produtividade, porque aí você dilui
os insumos por uma maior quantidade de cana-de-açúcar produzida. E é nesse caminho que a gente vem trabalhando com insumos sustentáveis, com insumos biológicos, a exemplo do Progib, que inclusive tem certificação para agricultura orgânica, para tentar incrementar de duas formas, não só na produtividade agrícola do TCH, como também no TH, aumentando o volume de cana, quanto aumentar a nota de eficiência energética para que a gente consiga atribuir mais CBIOS na área que foi utilizada para a Progib. Essa nossa conversa, eu acho relevante para quem está nos ouvindo lembrar que às vezes você é traído pelos olhos. Eu me lembro da época, viu, Nilceu? Anos atrás, eu não vou dizer quanto, porque eu vou estar me entregando aqui, mas que como a gente não tinha nenhum modelo que pudesse avaliar o que estava no meio, no miolo do talhão, às vezes até agentes financeiros iam verificar o uso dos recursos, viam as bordas do canavial, estava bonito e não sabia que o miolo estava de repente vazio. O pessoal tinha replantado as bordas, né? Como já vi. Eu digo isso porque a evolução é extraordinária, gente. Eu passei por tudo isso, é espetacular. Só que eu devo lembrar vocês que na década de 70, nós já tínhamos produtos tipo Polaris, que era um maturador eficiente. Já tinha, obviamente, o Etrel, mas tinha o Polaris, que se falava muito, eu acho que era Monsanto Polaris na época. E também a gente já discutia naquela época uma porção de questões que seguem discutindo. Por exemplo, na década de 70, o controle de pragas biológico já era em larga escala no Brasil. Portanto, a cana realmente mostra uma evolução extraordinária de muitos e muitos anos. Se nós lembrarmos que é quem acabou colonizando o Brasil se chama Brasil, podia se chamar açúcar, porque o que nós tínhamos na época das capitanias hereditárias era vamos dizer assim, a derrubada do pau-brasil e a cana-de-açúcar, é o que nós tínhamos, né? Além de bom humor, provavelmente sempre tivemos. Mas, de qualquer modo, eu estou citando isso, Nilceu, porque eu tenho visto, e é importante ressaltar, projeções meio malucas do pessoal que gosta de olhar o canavial de longe, acha que ele está verde, está mais bonito que o ano passado, vai ter mais cana. Fala um pouco disso. Saíram uma série de previsões com números um pouco descolados da realidade, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Já que as premissas não são boas. 5, 6 meses atrás nós falávamos de uma das maiores secas, de um dos maiores efeitos negativos da história do setor, com os incêndios, enfim. E agora números tratando de simplesmente saltar para a segunda maior safra de todo o histórico. Uma das premissas é a questão que 24, 25 deve terminar próximo ou até na posição de segunda melhor safra. Mas foi fortemente influenciado pela área, como a gente vinha falando lá, desde final de 2023, que é um ciclo que se repete novamente. Foi o ciclo de 9 a 11 e de 15 a 17. Ciclo esse que agora vai passar por uma oscilação novamente de redução da área. Então hoje, se nós pensarmos que produtividade, no melhor dos cenários, deve ser próxima ao que foi da safra passada, talvez ligeiramente, na minha forma de ver, ligeiramente abaixo já é um ótimo cenário. E com menos área, não tem como fechar números acima, né? Ameaçando, rivalizando com 23, 24, que foi a melhor safra de todas. Não tem premissa para isso. Isso é importante, gente. Nós estamos falando aqui de conceitos. E uma coisa é desejo. Outra coisa é a realidade. A realidade está baseada em conceitos, em lógicas que dão o conceito daquilo que você está falando. Eu digo isso porque todos, eu não tenho dúvida, meus colegas, estão preocupados, estão planejando a safra, estão olhando para isso que nós estamos comentando aqui e ficam em dúvidas porque há uma variabilidade, né, Nilceu, grande. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, há regiões de Mato Grosso do Sul que está chovendo pouco e que choveram bem antes. Há regiões no Paraná que também estão assim. Uma região como Piracicaba provavelmente choveu melhor do que Araçatuba. Eu conversando com o pessoal da grande região, né, que a gente chama toda a região de Araçatuba, toda aquela área de expansão do oeste paulista, está muito sentida. Está sentindo muito o efeito da seca do ano passado, que não se corrige simplesmente com chuvas normais de verão.
Pois bem, a gente está olhando isso tudo e eu estou comentando com vocês porque é realmente um momento oportuno, não de visão de planejamento estratégico para 5 anos, mas de ações estratégicas para esse ano. Ações operacionais baseadas em definições estratégicas de curto prazo. Essas definições estratégicas de curto prazo significam investimentos. Então tem que ser feito investimentos. Falando sobre isso, e eu acho que isso é essencial, a gente vai terminando esse nosso encontro e eu queria ouvir as últimas considerações do Ricardo, do Nilceu, sobre isso, quer dizer, a questão de investimentos para essa safra. Vou primeiro aqui, Nico. Caio, a gente pode até ter algumas regiões que têm um canavial mais desenvolvido do que outras. Isso faz parte do jogo. Agora, a representatividade dessas regiões, quando a gente olha no todo, realmente não é de encher os olhos e falar que a gente vai ter uma safra desse tamanho que a gente tem visto. Você comentou um pouco das regiões de expansão, como Araçatuba, já são regiões mais desafiadoras. Num ano como esse, o déficit produtivo é ainda maior. Eu tive a oportunidade de estar no Mato Grosso do Sul em janeiro. A gente quase não teve chuva lá no sul do Mato Grosso do Sul em janeiro, que teoricamente é a área que mais chove, 2.000 milímetros de chuva por ano. E assim, tudo isso tem impactado a produtividade. A gente conversando com os produtores, com as usinas, cara, eu tô assustado, eu tô com receio de entregar a minha estimativa de safra, porque eu sei que a turma não vai gostar tanto. E a Sumitomo quer estar ao lado desse pessoal, dos produtores, das usinas. A gente tem até um lema que a agricultura nos une e a gente tem uma ferramenta que pode sim e deve ser utilizada nesse momento com custo-benefício extremamente interessante. Tudo isso precisa ser viável economicamente. O que a gente quer é a sustentabilidade da agricultura, não só no sentido verde, mas da perpetuação da atividade. E a gente espera contribuir nesse momento de desafio do setor para incrementar um pouco de produtividade e amenizar todos esses desafios que a gente tem. Ótimo. Nilceu, você como consultor, você tem rodado os diferentes estados todos, são 2.000 quilômetros de distância de uma região para outra, você tem visto de tudo. Você está preocupado, vamos dizer assim, não com a safra, mas com o desenvolvimento, com o investimento, com a visão de novos produtos das unidades, ou você acha que isso é um fato que está acontecendo? Na verdade, eu vejo como dois mundos, né? Usinas que estão bem capitalizadas, que vão manter o investimento, sabendo que isso é passageiro. Nós temos que focar também na próxima safra. Se a gente diminuir demais o investimento agora e tiver uma oportunidade boa na próxima, seja climática, enfim, de preços, a gente pode perder o bonde. Então, eu acho difícil a gente nivelar por baixo nesse momento. Mas é claro que haverão aquelas situações onde é normal ter uma redução, né, dos orçamentos, enfim, diante de uma possibilidade de uma produtividade um pouco menor. O cenário, para quem está fazendo estimativa nesse momento, é extremamente complicado. Assim, a pessoa tem que bater o escanteio, prever onde que vai bater, em quem vai bater no meio do caminho, chegar, pegar o rebote e fazer o gol, né? Vamos falar, falo quanto vai ser agora, fevereiro, para algo que vai ser influenciado pelo que vai acontecer em abril e maio e que vai acabar lá em dezembro. Então é complicado. Com esses acontecimentos de 24, é natural que as previsões sejam um pouco mais baixas. Isso já está contabilizado, já é fato, a gente sabe que isso tende a acontecer. Mas para mim, a minha grande preocupação é realmente se nós vamos ter um impacto, né, principalmente nos locais mais críticos, no orçamento para o próximo ano. Talvez reduzindo insumos em plantio, enfim, né? Isso não pode acontecer se a gente pensar numa retomada, quiser uma retomada e tiver essa oportunidade para 2026, 2027. Nilceu, e se você me permite, a gente comentou dos fatores de produção, de produtividade, que o clima faz parte de 50%. Mas a gente não pode esquecer que o manejo também é uma variável extremamente importante para fazer produtividade. Não adianta nada a gente ter um clima favorável e não ter aproveitado essa oportunidade para o manejo, que aí a gente está perdendo para nós mesmos, né? Com certeza. Muito bom, gente. Obrigado, Ricardo. Eu acho que isso é uma síntese importante da nossa discussão. E o que eu quero dizer a vocês é que nem sempre o ciclo de uma cultura está casado com o ciclo econômico ou com o ciclo político.
A gente está vivendo para essa safra um fenômeno terrível, que é baixa confiabilidade daquilo que é a questão política no país, um certo receio de empresários de alguns setores de fazer um investimento com o temor do que vai ser. Por outro lado, a cana-de-açúcar não tem nada a ver com isso como cultura ou como um ser vivo. E ela vive momentos que ela reage, mesmo que a gente não goste. Temperaturas acima de 38, 40 graus, como nós estamos vendo agora, estão fechando estômatos, ela não está fazendo fotossíntese. Muito sol, choveu uma semana atrás, mas ela está quietinha, porque ela tem que se defender daquela agressão, de algum modo, do ambiente que ela vive. E nisso a gente segue. A gente, quando olha os ciclos da cultura, nós tivemos um ciclo que apontava para uma safra ao redor de 600 e tantos milhões. 600 e poucos milhões, que é com tudo que aconteceu, para 24, 25. Para 25, 26, naturalmente, por tudo que aconteceu, esse ciclo dá uma alongadazinha com o problemático e talvez recupere na 26. Até porque nós estamos fazendo um plantio muito grande. Mas a gente vai estar o tempo todo conversando, procurando falar com vocês sobre isso, levando aquilo que a gente considera que é essencial. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado ao Nilceu e ao Ricardo. Eu agradeço, Caio.